A polícia italiana indicia o diretor do autódromo, o chefe de pista e o médico de Imola pela morte de Ayrton Senna. Os detalhes com o repórter Pedro Bial em Bolonha. O circuito dos horrores continua interditado. As curvas e retas da emoção agora são peças de um processo criminal. O carro de Senna continua em Imola, sob custódia, e a justiça italiana também pediu o capacete do piloto brasileiro, objeto essencial para a perícia. Ainda à espera dos registros da telemetria, o equivalente do automobilismo à caixa preta dos aviões, o processo criminal avança. Hoje foram indiciados o diretor de pista Roland Montserrat e o médico-chefe do circuito Giuseppe Piana. A justiça quer saber com precisão quando Ayrton Senna morreu. Segundo a lei italiana, quando um piloto morre na pista, a corrida não pode, em hipótese alguma, recomeçar. Aos poucos, novos detalhes da tragédia começam a compor um quadro de manipulação grosseira dos fatos. A assessora de imprensa de Ayrton Senna, Betise Assunção, revelou um episódio que pode comprometer o presidente da Associação de Construtores da Fórmula 1, Bernie Ecclestone. Logo após o acidente, Ecclestone chamou o irmão de Ayrton Senna, Leonardo. Leonardo, aos prantos, foi então ao ônibus de Bernie Ecclestone, acompanhado pela assessora de imprensa Betise Assunção. Os dois brasileiros ouviram então de Bernie Ecclestone, antes da corrida recomeçar, a seguinte frase: Senna está morto, mas não vamos anunciar isso agora. Só a divulgação do resultado da necrópsia vai esclarecer as sombrias dúvidas que pairam sobre os dirigentes da Fórmula 1. Informações ainda não confirmadas indicam que a necrópsia acusou morte instantânea. Ayrton Senna teria morrido na hora do impacto. O terceiro indiciado é o diretor da empresa que administra o autódromo de Imola, Federico Bendinelli. Sid Watkins, o médico que atendeu Senna no local do acidente, garante que o piloto estava vivo, mas desacordado dentro da Williams. Watkins, que há 16 anos trabalha na Fórmula 1, emocionou-se ao conversar com a repórter Beth Lima. Depois da morte do ídolo, os boatos. O último deles está nos jornais. Ayrton Senna morreu na pista. Fomos atrás da verdade no Hospital Independente, em Londres. Este é o professor Sid Watkins, o médico que atendeu Ayrton Senna 1 minuto depois do acidente. Perguntei ao professor Watkins se Senna realmente morreu na pista. Não, não é verdade. Senna estava vivo, respirando, mas tinha fraturas no crânio e estava inconsciente. Por isso não sentiu nada. A entrevista foi interrompida por um telefonema do ex-piloto Jack Stewart. Ele tentava consolar o professor Watkins, amigo íntimo de Senna. Médico de todos os pilotos da Fórmula 1 há 16 anos, o professor Watkins tinha uma amizade especial com o piloto brasileiro. Perguntei a ele qual era a melhor qualidade de Senna. O professor respondeu que ele não era só o melhor piloto do mundo, era uma das melhores pessoas do mundo. O médico vira o rosto e chora. Seja o que for que tenha acontecido na pista de Imola, nos metros que precederam a batida da Williams de Senna contra o muro da curva Tamburello, o piloto não teve a menor chance de reagir. Nesse trecho, um dos mais velozes do circuito, a Williams se aproximava da Tamburello a 300 km por hora, ou seja, 5 km por minuto. Quando se encontrava a cerca de 90 metros da curva, o carro embica para a direita e Senna perde o controle. Desse ponto até o impacto, o carro não gastou mais de 1 segundo. Seria impossível para qualquer piloto executar, numa fração desse tempo, qualquer manobra que mudasse a trajetória e evitasse o choque numa situação dessas. Os pilotos italianos de Fórmula 1 tomam a primeira iniciativa depois da morte de Ayrton Senna em Imola. Uniram-se e formaram uma comissão para exigir mais segurança nas pistas. É o que informa de Roma a repórter Lenise Figueiredo.
Na televisão e nos jornais, o assunto é sempre Fórmula 1. 2 dias depois dos acidentes, todos se interrogam sobre a morte de Senna e Ratzenberger. Autoridades ligadas ao esporte se reúnem e a Federação Italiana de Motociclismo se manifestou dizendo que já há 5 anos não faz corridas em Imola. O autódromo é perigoso e coloca em risco a vida dos pilotos. Foi apresentada a primeira iniciativa para tentar mudar regulamentos na Fórmula 1. O Comitê Olímpico Italiano formou uma comissão que, a partir de agora, deverá defender a segurança dos pilotos. Amanhã vai ter uma reunião com vários pilotos, como Michele Alboreto, De Cesaris e Modena, que vão apresentar sugestões de segurança para evitar tragédias na pista. O diretor do Comitê Olímpico Italiano, Antonio Dal Monte, disse que os carros têm que ter mais espaço para a segurança dos pilotos. E os circuitos não podem ter muros de concreto tão perto da pista. Os jornais publicam segurança imediata ou não se corre e falam de velocidade assassina. Mas o editorial desse importante jornal, Corriere della Sera, diz: infelizmente essa discussão veio só agora, um pouco tarde. Precisou morrer Senna, um piloto campeão da Fórmula 1, para as coisas começarem a mudar. A Federação Internacional de Automobilismo se reúne amanhã para debater a segurança na Fórmula 1. Mas o presidente da entidade, Max Mosley, não promete mudanças. Em Paris, a repórter Valéria Sfeir constatou a consternação dos franceses pela morte de Senna. A tragédia de Ayrton Senna é a primeira página de todos os jornais franceses. Nesta banca, no centro de Paris, o dono se lembra com orgulho de ter vendido uma revista de esporte para o piloto brasileiro. O acidente com Ayrton Senna é uma notícia muito triste, diz ele. Nas ruas de Paris, nos cafés do centro da cidade, os franceses tentam entender o que ninguém ainda conseguiu explicar. Terrível, estou chocado, diz este homem. Senna era um símbolo no mundo todo, comenta a francesa. Um exemplo de determinação para os jovens. Acho escandaloso, diz este senhor. O circuito de Imola não tem muita segurança, critica ele. Amanhã, a Federação Internacional de Automobilismo se reúne aqui na sede em Paris para avaliar o esquema de segurança na Fórmula 1. A federação vai se posicionar diante das críticas de que a corrida de domingo na Itália deveria ter sido suspensa. A federação vem sendo criticada por colocar os milhões de dólares que envolvem o ronco dos motores acima da vida dos pilotos.